A história do Forrest Gump, e a gente vai percorrer alguns personagens para entender isso melhor. A gente quer reforçar aqui que todas essas histórias que estão sendo contadas, a gente não tem a presunção de dizer que são totalmente alinhadas à teologia. Pelo contrário, são histórias, reflexões comuns do dia a dia, escritores, autores, muitos deles podem ser que nem têm noção nenhuma a respeito da relação com Deus ou da sua vida diante do Senhor. Mas são histórias contadas que inspiradas em coisas naturais, outras apenas para entretenimento, e a gente quer usar para a cultura popular e perceber quais são as perguntas, quais são as angústias, quais são as dores, quais são as propostas que aqueles que estão aí vivendo a sua vida têm, para que à luz da palavra de Deus, de alguma maneira, a gente possa trazer revelação daquilo que é absoluto, e não é aquilo que é circunstancial, conforme a cultura. E esse filme fala da história de um homem que tinha problemas de algum retardo mental, uma debilidade mental, mas que tinha uma simplicidade do coração. Ele, como criança, e aí a gente vai começar pela história do Forrest, que é interpretado pelo Tom Hanks, e depois nós temos a Sally Field interpretando a mãe, a Mr. Gump, que é a mãe dele, que tem um papel muito importante na instrução, no cuidado, na inspiração do filho, porque diante das limitações que ele tinha, ela foi um instrumento para acreditar nele, para ajudá-lo nesse caminho, para que ele se tornasse um homem e pudesse cumprir a vida social e cumprir o seu propósito sobre esse planeta de maneira plena. E aí, nessa jornada, ele encontra uma amiga que desde lá do seu primário, no seu primeiro dia de ir para a escola, que é a Jenny, que se torna o grande amor da vida dele, e que essa menina foi uma menina que sofreu abusos sexuais, abusos de violência física por parte do pai, que era viúvo, e que marca a vida dela, trazendo consequências muito graves, e ela sempre atraída por relações com outros homens, que acabavam sendo relações abusivas, relações totalmente destrutivas para a vida dela, e que ela nunca levou em consideração o amor genuíno do Forrest, e que ela percebe isso na história, e que esse amor acaba curando a vida dela. Temos o Bubba. Bubba é um companheiro de jornada no Vietnã, em que o Forrest conhece logo também, dentro do ônibus, da mesma forma da Jane, ele não tinha lugar para sentar, e o Bubba disse para ele sentar ali, e o Bubba era um homem que tinha um sonho de montar um negócio na área de camarões, de vender camarão, pescar camarão, fazer uma indústria de camarões, e ele acaba morrendo no Vietnã, mas que nasce ali um testemunho de lealdade, de amizade muito profunda. E temos o Tenente Dan, que é o cara que instrui, que era o líder do pelotão do Forrest, que acaba sendo alvejado na batalha, se torna um homem com problemas físicos, ele perde as pernas, e que foi salvo pelo Forrest, mas que aquele salvamento produziu uma grande mágoa no coração dele, porque queria ter morrido, já que ele tinha ficado aleijado, e aquilo produziu traumas profundas na vida dele. Então nós vamos perceber que a história daquelas pessoas eram histórias marcadas por profundas dores, gente como a gente, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, e que o ponto comum era o debilitado, mas que esse debilitado tinha uma postura de transformação e de cura que curou todos aqueles que estavam em torno dele. Então eu quero ler um versículo e que a gente possa, em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz no verso 26, irmãos, reparei pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo, olha, Deus usa coisas que ninguém leva em consideração. Então, a história do Forrest é alguém com debilidades, com limitações profundas, mas que cumpre um propósito poderoso na vida daqueles que estão em torno dele.
A história que Paulo escreve aos Coríntios, ele realça e destaca para nós, dizendo: olha, não interessa, não importa quais são as suas limitações, quais são as suas dores, suas angústias, Deus pode usar a sua vida de forma poderosa. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as circunstâncias tentam determinar para que você seja. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Deus pode usar coisas humildes, coisas desprezadas pelos homens, para cumprir um propósito lindo sobre esse planeta. Então, amado, não despreze os dons, os talentos, né, o seu chamado, a sua identidade. Deus quer usar a sua vida de forma poderosa. E aí, outro testemunho que nós temos, que vamos aprender hoje, é que o amor nunca falha. Está lá em 1 Coríntios, quando Paulo também escrevendo, ele fala sobre das características do amor e acaba definindo o que é amor. E é importante a gente começar a nossa reflexão definindo amor, porque essa é uma história de amor, um amor que enfrenta todas as coisas, um amor que supera todas as limitações e persevera até o fim e vence. Mas o que é amor? Amor é um sentimento, amor são emoções que eu sinto, amor é aquela definição que cantamos nas nossas músicas, nas nossas poesias proclamadas. Não, o amor, segundo o que a Bíblia diz, é a própria essência de Deus. O amor é quem Deus é. Deus é amor. Ele está dizendo o quê? Que na sua essência Ele é absoluto. Então o amor que nós vamos definir segundo a palavra de Deus, não está ligado às nossas emoções tão somente. Não é essa coisa do meu sentimento. Por quê? Porque o meu sentimento é volúvel. Por isso nós vemos pessoas dizendo que eu amo e agora não amo mais. Eu quero e agora não quero mais. Então, quando as pessoas dizem, não, sabe o que acontece? O amor acabou. Não, o amor pode se esfriar, mas não acabar. Quando a gente não rega, quando a gente não cuida, quando a gente não traz as soluções, né, daquilo que é o propósito de Deus, ele pode se esfriar. E aí na cabeça de muita gente, porque o romance, a paixão, a atração, o tesão acabou, pensa que isso é um amor que foi embora. E a palavra de Deus diz que amor é absoluto, ele não falha, o amor jamais acaba. Se acabou, não era o amor segundo a definição que a palavra de Deus diz. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser tudo isso, atração, emoção, sentimentos. Por quê? Porque o amor não acaba. Bom, a partir desse pressuposto, nós vamos perceber que uma jornada fundada em amor, que não é volúvel, um amor que é Deus como essência, né? Ele é a essência de Deus, não é o amor que é Deus, o amor é Deus, não, Deus na sua essência é amor. E aí a gente vai aprender que esse absoluto ancora a nossa alma. Por isso que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então todas as vezes que a minha vida está ligada a Deus, não há mais medo. Por que não há mais medo? Porque agora a essência de Deus que conduz, dirige a minha vida. Eu estou ancorado, eu estou no lugar absoluto, onde não há sombra de variações. Deus nunca vai deixar de me amar. E Deus nunca vai me amar mais. Por quê? Porque é parte do que Ele é a essência de Deus. Não depende das emoções de quem quer que seja. Deus é amor na sua essência. Então, se você quer ancorar sua alma, esse é o amor absoluto que você vai poder descansar e vivenciar tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Lá em 1 João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, então na sua essência é quem Deus é, e agora ele está dizendo, se eu não amo é porque eu não conheço a Deus. E aí agora começa um desafio da nossa alma, porque nós somos terrivelmente controlados pelas nossas emoções. Uma vez que o homem se desconectou de Deus, ele passou a ser escravo dos seus próprios sentimentos e percepções. Então, aquilo que nos orienta acaba sendo o quê? O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco. Nossos sentidos começaram a dominar a minha vida, a nossa vida. Por isso que ele está dizendo, mas quem ama, quem está firmado, quem está naquilo que é absoluto, não vai ficar oscilante na sua vida de forma alguma. Então, amado, tudo que é o que Deus tem para você, que você conheça a Ele, que é amor.
E portanto, conhecendo a Deus, eu amo, porque é parte de quem Deus é, e que Deus está em mim agora. Lá em 1 João, no capítulo 4, diz assim: nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra de Deus está dizendo o quê? Deus é amor, e Ele provou esse amor não apenas dizendo que ama, não apenas expressando de forma longínqua, de longe. Deus se fez gente, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ver o quanto fomos amados. Ele também está nos chamando a um amor dessa forma. Ele está dizendo: olha, o amor não pode ser apenas de palavras, o amor não pode ser apenas de declarações, o amor precisa se tornar materialização, é a essência daquilo que está na sua vida. Ou seja, a minha vida, as ações que eu pratico agora, são parte daquilo que é Deus em mim. Então agora eu não sou mais controlado pelas minhas emoções. Por isso que a Bíblia diz, amado, e às vezes a gente não leva isso em consideração, que nós não vivemos pelo que sentimos. Não é que eu sinto amor, não, eu estou ligado à fonte absoluta do amor, então não há outra forma que não seja amar. Por quê? Porque agora faz parte do que eu sou. Por isso que a Bíblia diz que Deus mudou a nossa natureza. Nós antes éramos rebeldes, desconectados de Deus, mas agora que fomos conectados de Deus, Deus nos faz novas criaturas, nova criação, e portanto a essência que estava em nós foi substituída pela essência absoluta de Deus, que é o quê? Amor. Então Deus ama, e aí nós lembramos da passagem, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e agora devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele está dizendo que Deus mostrou como amar, e agora nós devemos, da mesma forma, encarnar esse amor com a vida das outras pessoas. A história do Forrest é essa, uma história de gente simples, mas leal, e que amava incondicionalmente. Todas as relações do Forrest mostraram o seu profundo compromisso com esses que ele amava. É interessante, há uma cena que ele está lá pescando, e ele estava no barco, e estava ele e o imediato dele, o tenente, que foi depois pescar com ele, a gente vai contar essa história daqui um pouco, e a hora que alguém diz lá no rádio, a mãe dele está doente, o barco estava andando, estava navegando, ele não teve dúvida, ele pulou dentro d'água, já saiu na beirada, saiu correndo, não voltou para trás, ele nem ficou sabendo o que ia acontecer. Por quê? Porque ele tinha um amor incondicional pela mãe, e na sua lealdade ele volta para casa para cuidar da mãe dele. Esse é a expressão do amor, não apenas alguém que pega o rádio e diz: ai mãe, estou por aqui, vou orar por você, até mais. Não, ele agiu de forma imediata, na necessidade do outro, ele se apresentou como que resposta àquela dor, para viver de forma maravilhosa, porque o amor é poderoso, né? O amor é poderoso. Aonde o Forrest aprendeu isso? Com a mãe dele. Desde o início, a gente falou um pouquinho, que a mãe dele foi aquela que foi instruindo o Forrest na caminhada. Ela percebeu a debilidade que ele tinha física, ele tinha uma coluna, segundo o médico, parecia um ponto de interrogação, ele tinha problema nas pernas, que ele andava com aquelas, né? Quando eu era menino, quando a gente vê que está ficando velho, é quando a gente fala isso, já viu? Na minha época, eu lembro que usava botininha. Quem usou botina ortopédica? Ninguém usa aquilo mais. Por que a gente usava aquilo, hein? Umas botinas doídas, pesadas, que era aquela coisa, né, para fazer a curva do pé, para pôr as pernas. E o Forrest usava uma que era com a ferragem, para manter o joelho dele intacto, né? A mãe dele cuidando para que de alguma forma ele pudesse superar as suas limitações. A mãe dele ensinava. E há uma frase interessante que ela diz, ela fala assim: meu filho, a vida é como uma caixa de bombom, é sempre uma surpresa, não é isso? Agora, nas nossas bodas eu ganhei uma caixa de chocolate, e a gente não sabe de que é, né? Só tem os formatos, né? Aí cada hora que você põe na boca que você vai saber, se é de nozes, Então o que ela estava dizendo é o seguinte: olha, a vida é assim, ela vai apresentar surpresas para você, e portanto se a essência de Deus não estiver em você,
você pode ser deformado pelas situações e circunstâncias que fogem ao seu controle. Aliás, os estudos mostram que a gente tem nem 90%, 90% das coisas da nossa vida não estão no nosso controle. Ou seja, a gente não controla a nossa vida. A gente está no tráfego, tem um tanto de carro passando, você controla o seu carro, mas os milhares que passam por você todo dia, você não controla. Você não controla o tempo, você não controla a sua saúde. Você pode ser uma pessoa que está lá fazendo todos os exercícios, as dietas, e de repente morrer do coração, dá um AVC. Tem muito atleta que morre na sua prova. Então ninguém tem controle das suas coisas, e é aquilo que a Bíblia diz: não vos ocupeis com o dia de amanhã. E muitos de nós estamos sofrendo o que sofremos, porque estamos ansiosos demais com o dia de amanhã, e Deus diz: cada dia o seu próprio mal, enfrenta hoje, porque amanhã pode ser surpresa. Então esteja bem hoje. Ouvimos aqui do Vagninho, na hora das nossas ofertas, ele dizendo: olha, semeia que você colhe. Então a pergunta é: para o meu amanhã, o que eu tenho semeado hoje? Eu tenho semeado amor, fidelidade, lealdade, honra, tenho semeado alegria, tenho semeado boas palavras, tenho semeado gentileza, tenho semeado amizade, ou não? Hoje eu estou colhendo ódio, pensando que amanhã, eu estou plantando ódio, pensando que amanhã eu vou colher amizade. Eu estou semeando hoje infidelidade, esperando que amanhã eu vou ter um pé de fidelidade no fundo da minha casa. Não funciona dessa forma. A Bíblia diz: tudo que o homem semeia, ele colhe. E é interessante que a Jenny, com toda essa história de abusos que ela sofre, ela sempre se envolveu com homens que abusavam dela, emocionalmente, fisicamente, sempre envolvida com loucuras e loucuras e loucuras. Ela passa a história dela inteirinha, desde a adolescência até quando ela já está uma mulher madura, com altos e baixos de doideira. Mas o amor do Forrest por ela nunca se abalou, mesmo quando ela constantemente o rejeitava. E há um diálogo que mostra o que de fato é amor, e a gente vai ouvir esse diálogo agora, quando ela diz para ele, né, que ele deveria abrir mão, porque ele não sabe o que é amor. Vamos lá. Não pode continuar fazendo isso, Forrest. Você não pode tentar me salvar o tempo todo. Eles queriam agarrar você. Muita gente tenta me agarrar. E você não pode ficar fazendo isso sempre. Não posso evitar. Eu te amo. Forrest, você não sabe o que é o amor. É interessante esse diálogo, porque ele responde a uma indagação dela de uma maneira muito simples. Ela diz: você não pode ficar tentando salvar minha vida o tempo inteiro, todas as vezes você está perto de mim, você está tentando me salvar. Ele passa o filme inteirinho brigando com os homens que a agrediam, tentando livrá-la daquela situação e daquela circunstância, o tempo inteiro ele intervindo em favor dela, e ela sempre constrangida, porque ele tomava a iniciativa de cuidar dela. E agora ela diz de forma cabal, ela fala assim: você não pode mais fazer isso. E ele diz: é inevitável porque eu te amo. Ou seja, quem ama, cuida, quem ama, se preocupa com o outro, quem ama, vai às últimas consequências em favor do amado. Isso Deus fez conosco. Nós andávamos no nosso caminho, nós vivíamos a nossa vida, e Deus diz: eu te amo, e o meu amor é suficiente para você, Ele vai mudar a sua história. Creia no meu amor, entregue-se ao meu amor, porque é inevitável, porque o que eu fiz por você foi porque eu te amei. Eu enviei o meu filho para que você tenha vida e vida abundante, e a vida que você está vivendo é medíocre. A vida que você está experimentando é uma vida muito aquém daquilo que é o propósito de Deus. É o que Forrest experimenta com a própria objeto do amor dele, que é a Jenny. A Jenny estava lá falando para ele: você não sabe o que é amor, porque na cabeça dela o amor estava cheio de emoções, cheio de coisa, mas ele era firme, constante, sóbrio, porque muitas vezes a gente está confundindo o amor com romance. A gente está achando que amor é aquele que nos tira do chão, pula o coração, a gente está sempre imaginando que é alguém que a gente desconhece, porque às vezes namorado e namorada, muitas falam assim: não vou namorar com ele não, a gente é muito amigo. Beleza, eu queria alguém que eu não conheço, aí você quer uma história para te surpreender, muitas vezes negativamente. Então o amor é firme, o amor é absoluto, o amor
é a definição do apóstolo Paulo quando diz: o amor tudo crê, tudo pode, tudo suporta. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que fomos amados. Essa é a definição de amor. Essa é a definição que diz para mim e para você, é essa qualidade do amor que Deus é. E é disso que Ele está dizendo que tem que estar presente na nossa vida. Um amor que se ocupa do outro, um amor que não é... Às vezes eu faço muito cerimônia de casamento, e a coisa pior é começar assim, o marido, o noivo para a noiva, ele diz: você é a pessoa que vai me fazer mais feliz do mundo. Isso parece ser a coisa mais bonita, mas é uma maior preocupação, porque a felicidade está naquilo que Ele faz por mim. E a declaração tem que dizer: eu vou gastar a minha vida para fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou dar a minha vida por você. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele se entregou por nós, Ele se deu por nós, Ele não poupou nada, Ele se entregou totalmente a nós. Esse amor, lealdade é característica do amor. Quando a gente vê a amizade de Bubba com Forrest e Forrest com Bubba, os dois pareciam que todos os dois tinham uma certa debilidade. E o Forrest, naquela amizade, o Bubba fala para ele assim: você vai ser meu sócio nesse empreendimento. E ele grava aquilo e diz: está bem. Ele assumiu ali o quê? Uma palavra empenhada. E eles vão para o Vietnã, e num dia que está lá, contra-ataque, fogo, bomba, aquela confusão, e ele lembrou, lá no coração dele, lá na mente dele, só da Jane falar para ele: Forrest, se a coisa ficar ruim lá, a única coisa que eu te peço, você corra, você sai daquele lugar, que era a maneira das pessoas ajudar o Forrest. Ele não tinha noção do perigo, ele não reagia. Os meninos estavam jogando pedra na cabeça dele quando ele era pequeno, e a Jenny olhando para aquilo, e os meninos jogando pedra, tomando pedrada, ele olhando, e não reagia nada, e ela só falava para ele assim: corra, corra, corra. E ele lembrou daquilo e saiu correndo. Quando ele correu, e ele correu tanto, quando ele olhou para trás, não tinha mais ninguém do pelotão dele, ele lembrou do amigo dele, ele falou assim: meu amigo ficou para trás. Ele volta para o meio do campo de batalha, onde o fogo inimigo estava quente, para procurar o Bubba. Nesse caminho ele encontra um, encontra dois, encontra três, e ele vai levando, tirando daquele campo, voltando para buscar o amigo dele. Lealdade. Você é um homem ou uma mulher leal? O amor de Deus está em você, e a lealdade. Alguém que empenha uma palavra e vai até o fim com a palavra empenhada. Isso é amor, onde eu empenho uma palavra e essa palavra se cumpre cabalmente na minha história e na minha caminhada. Muitos de nós têm deixado a palavra para outro lugar. E Forrest foi leal com o amigo dele. Quando a gente olha para esse amor que cura, há uma história lá do tenente, que tinha perdido as pernas e criou uma profunda revolta no coração dele. Primeiro com Forrest e depois com Deus. Porque Forrest tinha tirado ele do campo da batalha, ele pensava: eu ia morrer no campo de batalha como herói, você me tirou essa glória, e agora eu estou aqui, um aleijado, sem pernas, com toda a debilidade, e esquecido pelo meu país, pela situação da guerra e tudo isso. Até que um dia, o amor de Forrest, ele fez de tudo para o Forrest ir embora da vida dele. O Forrest vem encontrar com ele de novo, chama ele para fazer parte do projeto lá, e ele acaba sendo parte do barco. Ele se tornou imediato, porque ele disse: se você virar capitão, você é um débil mental, que era a ideia dele, eu vou ser seu imediato. E acaba que o Forrest compra o barco, ele acaba se tornando então um ajudante do Forrest. E naquele dia, o Forrest fala assim: ele encontrou a paz com Deus. Vamos ver essa cena. Forrest, eu nunca agradeci por ter salvo minha vida.
Ele nunca disse isso. Mas acho que ele fez as pazes com Deus. Não há Deus nessa história, não aparece ele falando que teve um encontro com Deus, mas aonde foi a cura daquele homem? Foi no amor do amigo incondicional, a lealdade. O Forrest, na sua simplicidade, ele pensava, ele falava assim: eu queria te agradecer, e eu acho que lá no coração dele dizia assim: eu só fiz o que tinha de fazer. Estava precisando da minha ajuda, eu te ajudei. Você precisava de socorro, eu te socorri. Você precisava de água, eu te dei. Você precisava de comida, e eu reparti. Você precisava de roupa, e eu te cobri. Você precisava de cura, e eu fui sinal de cura na sua vida. Então, amado, uma vez que a essência de Deus está em nós, não há outra reação ou ação da nossa vida que não seja impulsionada pela essência de Deus. Então aquilo que parece ser muito espetacular, deveria ser natural na nossa vida. Mais ou menos assim, o sobrenatural de Deus, que as pessoas ficam espantadas, deveriam nas nossas vidas ser o natural, porque não teria outra coisa a fazer que não revelar o sobrenatural de Deus, porque agora de Deus somos, e somos de Deus, e Ele é nosso. Portanto, não há outra coisa a ser feita que não revelar Deus que em mim está. E muitas vezes as pessoas não querem o seu Deus, porque você é chato, você é arrogante, você é presunçoso, você é mentiroso. Talvez lá no seu trabalho você quer falar de Deus, e as pessoas conhecem o seu procedimento e dizem: Deus, esse cara, essa menina, pelo amor de Deus, conhece, não tem condição. E aí nós estamos revelando outra coisa que não é Deus na sua essência. O que as pessoas dizem do seu Deus? Porque elas olham para você e veem o Deus que você serve. A essência que está em você é do Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que amou a cada um de nós incondicionalmente e não colocou em nós arrogância, presunção ou outra coisa qualquer. Deus quer mudar a sua história de forma maravilhosa. Vimos a ação de Forrest, qual que era a natureza dele? Agir com lealdade, amar incondicionalmente a sua amiga, a sua amada Jane, o seu amigo Bubba, o seu amigo Dan, a sua mãe. Era natural. E isso promove o quê? Gratidão e generosidade. Ele era um homem que era generoso, ele não estava lá aferrado, se apegado ao dinheiro. Por quê? Porque ele aprendeu da mãe dele. E ele aprendeu da mãe dele que quando o dinheiro chegasse, quando tivesse dinheiro, aquilo era para ajudar as pessoas, aquilo que era para ajudar a obra de Deus. Isso ficou lá no coração dele, porque quando ele começa a dar testemunho do dinheiro que ele recebia e que ele tão generosamente distribuía, ele fala assim: eu lembro da minha mãe falar para mim. Eu me recordo muito bem disso. Antes de eu converter, eu era muito crítico a respeito das coisas de Deus. Eu sou da época que o Chicanísio ainda era na minha conversão, fazia o Tim Tones na televisão, que era o pastor que ficava passando a sacolinha. E minha mãe se converteu primeiro que a gente. E ela entrava lá em casa, nós somos 4 irmãos homens, minha mãe tinha separado meu pai. Imagina a piada com a minha mãe, todo mundo falava assim: a mulher ficou doida, surtou, porque separou do marido, agora arrumou essa aí de ficar crente. E a gente ficava cantando para ela a sacolinha. E sabe onde eu aprendi a dizimar? Eu comecei a dizimar na minha vida antes de me converter, porque eu via minha mãe me ensinar, e ela dizia: meu filho, para você estar bem com Deus, você tem que ser fiel a Deus, e a fidelidade com Deus começa você consagrando o seu dízimo. E um dia eu estava lá e pensei nisso, falei assim: minha mãe está me ensinando isso, quer saber de uma coisa? Então se é isso que Deus diz que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu entregava o dízimo, antes de me converter. Então lealdade com Deus, lealdade com as pessoas, generosidade, né? Entregar tudo aquilo que se faz necessário ser entregue. Por quê, amado? Porque você não deve preocupar com o dia de amanhã, se hoje você está bem com Deus, se hoje você é generoso com Deus. E ele diz: não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao comer, beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não está dizendo que será suprimido da nossa vida. Deus está dizendo assim, que essas coisas virão na nossa vida. Muita gente pensa assim: um dia que eu tiver dinheiro, eu vou ficar rico. E a Bíblia diz: quem quer ficar rico atrai sobre si muitas dores.
Ah, então quem não é rico não é de Deus, pastor? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o objetivo da nossa vida não pode ser esse. O objetivo da minha vida tem que ser revelar a essência de Deus em mim. E aí Deus vai acrescentar na minha vida aquela porção que Ele quiser. Eu vou trabalhar, vou dar duro, vou melhorar, vou fazer o melhor serviço, vou ser o melhor médico, o melhor advogado, não tem problema, eu vou dar tudo da minha vida para Deus. E Deus vai trazer a essência, a recompensa, porque tudo que eu plantar, eu também vou colher. Não tenha medo de ser generoso, não tenha medo. O amor está se esfriando de muitos. Por quê? Porque os homens se tornaram amantes de si mesmos e não glorificaram a Deus. A história do Force é uma história de redenção da vida de todos aqueles que estavam em torno dele, que conheciam nele esse amor que é mais forte do que a morte.